Quando chega a carta para Dom Pedro, ali no Ipiranga, essa carta ela já fala, né, para que Pedro prestasse muita atenção, não são essas palavras, mas nesse sentido de prestar muita atenção no que vinha na carta de Bonifácio. Uma carta, por sinal, muito forte. Nós estamos aí próximos, né, ao momento decisivo da independência. O nosso príncipe regente, ele marcha do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Precisava apaziguar os ânimos em São Paulo, havia inícios de revolta em função de todo um descontentamento, né, em relação à corte portuguesa, e a história nos mostra que antes da independência nós tivemos inúmeros outros movimentos, inclusive em Minas Gerais, na Conjuração Mineira foi um dos fortes movimentos, mas tivemos movimentos que nós chamamos de sediciosos, né? E esses movimentos, eles permaneceram com menor intensidade. Então, em alguns momentos, em alguns lugares, em algumas regiões, esses movimentos afloravam. E isso aconteceu em São Paulo. E forçou a ida do príncipe para São Paulo para apaziguar e acalmar esses ânimos em São Paulo. E o nosso príncipe cumpre essa missão e estende a sua viagem até Santos, né? Onde permanece alguns dias em descanso. Outros dizem que ele foi lá para rever velhas amizades. E ao retornar para São Paulo, né, com um grupo de companheiros daquele momento, de confiança, né, com a sua tropa, em uma viagem penosa, né? É importante a gente destacar isso, porque infelizmente o quadro de Pedro Américo nos cria uma imagem que não é a real daquele momento, e isso inclusive está descrito em uma das atas, né, que nós temos arquivada no Grande Oriente do Brasil. Ele numa mula, né, se aproximando já em território paulista, próximo ao Rio Ipiranga, exatamente nesse lugar, isso é verídico, e ele com uma indisposição intestinal muito forte, ele apeia, né, para fazer as suas necessidades naquele momento, até isso está registrado em ata, né, dizendo que ele vai desafogar, né, e aí chega o emissário da princesa Leopoldina com duas correspondências, com duas cartas, né, a carta da princesa e a carta de José Bonifácio. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes, porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Após a leitura dessas duas cartas, e principalmente a de Bonifácio, naquele mesmo local, ele proclama o Brasil separado de Portugal, e é exatamente no dia 7 de setembro de 1822, quando agora estamos comemorando 200 anos da nossa independência. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Outro fato histórico interessante é o Dia do Maçom, que tem uma certa relação também com a independência do Brasil, a partir de um discurso de Ledo, que obviamente foi após, né? Alguns historiadores dizem que foi após a independência, né?
nós temos aí uma questão espaço e tempo, né? O príncipe era 7 de setembro, ele está em São Paulo, né? Essa notícia da independência, do grito da independência, né? Da ruptura do Brasil com Portugal, não chegava no Rio em um curto espaço de tempo, como nós temos hoje, né? Todos esses meios de comunicação e o mundo globalizado. Então vocês imaginem, Gonçalves Ledo está no Rio de Janeiro, né? Era o 20º dia do mês, né? Daí que vem essa ideia do 20 de agosto, né? E há uma diferença de interpretação de calendário utilizado pelo mundo civil e pelo mundo maçônico, né? E há uma reunião numa loja maçônica, Comércio e Artes, dia 9 de setembro, 2 dias depois da independência já proclamada por Dom Pedro lá em São Paulo. Então não tinha como chegar essa notícia em 2 dias. Então, para os brasileiros, os maçons, reunidos numa loja maçônica importante, que é considerada a primeira loja maçônica do Grande Oriente do Brasil, a Primaz do Brasil, né? Uma loja fundada, inclusive, por Gonçalves Ledo. Ele é o fundador da loja. Em 1815. E nessa loja, iniciado, o príncipe regente, ele é iniciado nessa loja, é membro do quadro dessa loja. Então, no dia 9 de setembro, os irmãos maçons, né, estavam desesperados, porque eles não tinham notícia, não sabiam do que tinha ocorrido em São Paulo. E nosso irmão Gonçalves Ledo faz um discurso importantíssimo também, né? E nesse discurso, ele praticamente proclama também a independência do Brasil, né? Sem saber que esse fato já tinha ocorrido pelo próprio príncipe, né? E que de forma alguma minimiza a grandiosidade desse momento. Para a maçonaria brasileira, como ela encara esse fato da independência do Brasil? Olha, a maçonaria, ela sempre teve, né, em toda a sua história. Quando a gente pega a história da maçonaria no mundo, né, e eu falo aqui a partir de 1717, em Londres, quando nós temos a maçonaria sendo organizada, e a partir daí todos os movimentos libertários que nós tivemos, mundo afora, tivemos sempre a presença da maçonaria. Ou como instituição, dependendo do local, ou como lojas maçônicas, ou através de maçons isoladamente. A maçonaria, ela respeita as instituições constituídas, ela respeita as leis que estão aí constituídas, mas ela nunca vai se submeter a nenhum movimento que seja contrário à liberdade das pessoas e do país. E esse é a posição da maçonaria, sem dúvida nenhuma, e da qual nós orgulhamos muito de pertencer. Como Ledo e Bonifácio entram para a história brasileira? Bonifácio entra como o patriarca da independência. Patriarca, o pai da independência. Até em função da própria proximidade que ele tinha com o príncipe. E pela força, por tudo que ele representou nesse momento. Tá? E Ledo, ele entra para a história da nossa independência como prócere. Prócere da independência. O que é isso? A voz da independência. Ledo era a voz do movimento. Ledo era aquele que estava à frente. Ledo é aquele que anunciava a importância e necessidade do país ser independente de Portugal. Então, ele era a voz do movimento libertário, né, e necessário para motivar a todos e buscar o comprometimento de todos para o ideal comum, né? E nesse movimento de prócere, de voz, ele envolve, inclusive, José de Bonifácio. A partir desse momento, o senhor nos passou fatos históricos que certamente
nos iluminam em relação ao conhecimento de toda essa história que muitas vezes não é contada. Mas quais seriam, então, hoje, no presente, os desafios presentes e futuros para a maçonaria que foi tão importante naquela época, naquele momento? Os desafios são sempre grandes, né? A maçonaria é uma instituição respeitada, né? Tem o seu lugar no seio da sociedade, não só brasileira, mas mundial. Tem buscado, né, junto a essa sociedade, caminhos melhores para o desenvolvimento social, para a formação de pessoas melhores, para, né, para a criação, para o desenvolvimento de uma sociedade que tenha realmente esse viés, esse olhar e essa voz que nós temos nesse movimento de libertação lá de 1822. Né? Então eu vejo hoje a maçonaria com uma responsabilidade muito grande dentro de todo esse movimento que nós temos hoje político dentro do nosso país. Né? Cabe a nós, maçons, cabe à instituição maçônica, à instituição maçonaria, que é totalmente apartidária, né? E é importante que se registre isso. Nós não discutimos, né, política partidária em nossas reuniões, dentro dos nossos templos, mas nós somos seres políticos também e temos que prezar pela política correta, né? Temos que orientar as pessoas para aquilo que é melhor para o nosso país, né? Porque senão nós estaríamos voltando as costas para todo esse trabalho desenvolvido lá no passado pelos nossos irmãos, que são representados pela figura de Ledo e de José Bonifácio. E isso não estaria correto com a memória desses dois grandes homens brasileiros. Uma data a ser comemorada. Uma data a ser comemorada e muito comemorada, né? Eu acho que esse espírito de brasilidade, esse espírito patriótico tem que estar cada vez mais aflorado em todos nós e principalmente em nossa juventude, né? A gente tem visto aí que a nossa juventude tem esquecido muito do nosso hino, tem não só o hino brasileiro, o hino da independência, que é um hino muito bonito, né? Muito interessante, uma letra interessante, está aí esquecido. Os nossos jovens têm esquecido a nossa bandeira. Então nós precisamos reavivar isso, retomar isso, né? Revestirmos as nossas cores, né? E deixar esse senso de patriotismo e brasilidade aflorar cada vez mais. Japonês da pátria vivos, ver contente a mais gentil, já maior a liberdade no horizonte do Brasil. Como escreveu José Castellani, o movimento pela independência do Brasil foi, entre os grandes movimentos sociais do país, o único em que a maçonaria brasileira participou como instituição, já que nos demais não houve uma movimentação oficial da maçonaria, mas sim dos maçons.